Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula especial sobre como dar e receber feedback. Esse é um tema de extrema importância dentro do mundo empresarial, mas você vai perceber que os conceitos que a gente vai compartilhar aqui também servem para a vida em família. Simon, como assim? Por exemplo, no relacionamento a dois, se você precisa compartilhar algo que está lhe incomodando no comportamento, ou talvez nas atitudes do seu parceiro ou parceira, que você vai aprender aqui hoje também vai servir para isso. Se você precisa na relação pais e filhos, ou professor-aluno, ou líder-liderado, em todos esses aspectos, né, de ambiente familiar, de amizade, você vai perceber que as técnicas para você ter uma conversa em que você vai expor algum comportamento do outro que lhe seja incômodo, essas técnicas elas são aplicáveis e com bons resultados para garantir que aquele relacionamento se fortaleça ao invés de se enfraquecer. É claro, a gente dizer em termos de fortalecimento ou de fraqueza ainda é muito cedo, porque às vezes o que você precisa é ter uma conversa difícil para colocar o outro no lugar dele e a partir daí, o relacionamento talvez fique um pouco mais fragilizado, porém mais equilibrado. É uma utopia nós esperarmos que todos os nossos relacionamentos sejam fortes, que todas as nossas amizades sejam amizades assim para a vida toda. O mais concreto e o mais real, o que realmente acontece no dia a dia, é que quando você expõe o seu ponto de vista, ainda que de maneira respeitosa e clara, a outra pessoa tende a se condoer um pouco. Tem até um meme muito interessante na internet que diz assim: quando você trata o outro do jeito que ele está acostumado a lhe tratar, a tendência é que ele se afaste. Ou seja, você não vai poder tratar o outro na mesma medida com a qual ele trata você. E aí eu já refuto esse meme com um princípio tradicional da Bíblia, né? Em que o apóstolo Paulo disse certa vez aos cristãos, se eu não estou enganado, em Roma: não retribua o mal com o mal, mas retribua sempre o mal com o bem. Então hoje a gente vai aprender a fazer isso, tá? Retribuir o mal com o bem com o bem, e saber receber também o bem que vem dos outros. Então, quando a gente fala sobre dar e receber feedback de maneira correta, de maneira equilibrada, é no sentido de tornar a convivência melhor. Não quer dizer que aquele seu funcionário, que você deu um feedback ali e ele não ficou muito satisfeito, mas aderiu e seguiu aquilo que você havia proposto, que esse cara vai se tornar o seu melhor amigo. Pode ser até o contrário, pode se tornar o seu pior inimigo. Mas o ponto é que você não fez vista grossa àquele comportamento inadequado. Bom, para você que não me conhece, meu nome é Simon Hill, sou especialista em comunicação interpessoal, formado em filosofia, com pós-graduação em semiótica e análise do discurso e também uma pós-graduação em psicologia e saúde mental. Eu tenho mais de 23 livros escritos, 23 publicados, 2 aí aguardando para um lançamento futuro. E ao longo desses 16 anos trabalhando com desenvolvimento humano e consultoria empresarial, eu pude perceber o impacto da falta de feedback no desenvolvimento de um colaborador. Muitas vezes aquele sujeito tem todo o talento do mundo, tem toda a capacidade, tem vontade, falta habilidade. E o líder não consegue perceber isso e conduzi-lo. Muitas vezes o que falta para aquele colaborador é um pouquinho mais de atitude, ser um pouquinho mais aguerrido, ter um pouquinho mais de vontade, mas o líder também não percebe a ponto de orientá-lo para desenvolver essa vontade, para desenvolver essa atitude. Então é importante que a gente saiba que nem sempre a outra pessoa não se desenvolve porque ela não quer. Às vezes ela não sabe que precisa. E para nós que trabalhamos no ambiente empresarial, no ambiente corporativo, sabemos que muitas vezes a rotina engole o sujeito. Ou seja, ele está tão envolvido com as coisas do dia a dia que ele não consegue perceber a necessidade, por exemplo, de ser um pouco mais gentil com a secretária. Ou de ter um pouco mais de paciência com aquele estagiário. E são critérios que muitas vezes passam despercebido,
E o líder, quando percebe, também engolido pela rotina, não consegue dar o feedback na maneira certa. Nos meus cursos de liderança para gestão de pessoas, eu faço questão de dedicar uma aula específica para isso. Vou compartilhar um pouquinho daquela aula com vocês aqui hoje, para que você entenda o que é o feedback, em que momento ele tem que ser dado, a maneira como ele tem que ser passado, e se você recebe o feedback também, como é que você pode recebê-lo da maneira correta. Porque muitas vezes a mensagem até vem atravessada, mas se você parar para pensar e analisar com calma, você vai notar que você tem muito que aprender, muito que absorver daquilo que lhe foi falado. Então hoje o nosso trabalho aqui é esse. Simon, mas nunca ficou claro para mim o que é feedback. Vamos lá? Feedback é a habilidade de dizer para o outro, ou de dar um retorno para o outro sobre o seu comportamento. Essa talvez seja a maior e mais importante ferramenta de desenvolvimento humano que existe nas relações interpessoais. Quem diz para você se você é bonito ou não, se você é competente ou não, se você é esperta ou não, se você é elegante ou não, não é a imagem do espelho. É o feedback, é o retorno que recebemos dos outros em relação à nossa atitude, ao nosso comportamento. Então você está recebendo feedback desde criança. Não importa se você cresceu com seus pais, ou com seus irmãos, tios, avós, com seus padrinhos. O ponto é que, desde criança, as pessoas estão falando para você qual o melhor modo de se comportar em determinados ambientes. Isso é feedback. Da mesma forma, você, desde criança, já está dizendo para os outros também o que você gosta, o que não gosta, o que lhe cabe, o que não cabe, o que você prefere em relação a outra coisa. Então é importante que você guarde bem isso. Feedback é a maior ferramenta de desenvolvimento humano que existe, porque é a primeira que a gente usa. Se você é pai ou mãe, você já entendeu o que eu estou dizendo. Olha, filho, não é por aí. Isso que você está fazendo não está bom. Olha, neném, vem para cá. Olha, aí é perigoso, você cai. A gente faz isso praticamente o tempo todo. A gente dá feedback o tempo todo. Acontece que quando a gente vai chegando no mundo corporativo, surge uma necessidade de que isso seja feito de maneira formal. Por quê? Porque dentro do ambiente familiar, do ambiente doméstico, você conhece as regras. Você sabe até onde você pode apertar o seu pai para ganhar aquele brinquedo. Até onde você pode desafiar a sua mãe antes de levar uma chinelada. Apesar de hoje em dia ser pouco provável que isso vai acontecer com as crianças de hoje, né? Mas dentro do ambiente doméstico, você sabe qual que é a cultura. Quando você entra numa empresa, você já não sabe mais qual que é a conversa corrente ali. Muitas vezes você vai encontrar lá missão, visão e valores escrito na parede, mas ninguém traduz aquilo para você no dia a dia. Você não sabe o que é busca pela excelência. Você não sabe o que é prezamos pela qualidade. Ninguém te deu a regra que garante que você vai estar em segurança. Então existem algumas coisas na cultura empresarial que não ficam claro para o colaborador e por isso a sensação de que ele está perdido é constante. E um colaborador, quando ele se sente perdido, a tendência é que ele vai fazer o quê? Alguma coisa errada. Paralelo a isso, nós vivemos num período social e isso tem causado mudanças comportamentais muito específicas que tem levado as pessoas a ter dois tipos de comportamento, que no meu livro Habilidade com as Pessoas, eu identifiquei como, primeiro, imaturidade eufêmica. A imaturidade eufêmica é o fenômeno que acontece quando, veja bem, a pessoa adulta pensa e age de maneira infantil e não percebe as coisas como elas realmente são. Vou repetir. É quando uma pessoa adulta pensa e age de maneira infantil e não é capaz de perceber as coisas como elas realmente são.
Esse é o fenômeno da imaturidade eufêmica. Ele é causado por dois motivos. O primeiro deles, o relativismo moral. Ah, não, certo e errado depende. Pode ser certo para você e errado para mim, ou vice-versa. Às vezes o que é errado para você é certo para mim. Isso funciona dentro de uma empresa? Seja sincero. Não, não funciona. Essa ideia de que aquilo que é certo para um determinado grupo pode não ser para outro é o que está fazendo rachar todas as sociedades e democracias no mundo inteiro. Porque o relativismo moral tem esse poder, né? Esse poder destruidor, de fazer você acreditar que você é o rei da cocada preta, quando, na verdade, você é só mais um dentro de um contexto enorme, com bilhões de pessoas dentro. Então, o relativismo moral é um grande problema, principalmente se ele entrar dentro das organizações. Por quê? Porque aí você não consegue ter regra, não adianta ter compliance. Não adianta você ter lá um código de ética da empresa que vai exigir que a pessoa faça isso, aquilo e aquilo. Se ela achar que é certo namorar, né? Se ela achar que é correto namorar com um colega de trabalho e ter relações com ele no depósito, e aquilo for certo para os dois, importa-me lá o compliance. É isso que o relativismo moral tem feito dentro das empresas. Por outro lado, você também tem a segunda causa da imaturidade eufêmica. Daqui a pouquinho eu volto no termo, tá? Para explicar para você o que é a imaturidade eufêmica. A segunda causa da imaturidade eufêmica é a autoexposição excessiva. Existem pessoas que têm dificuldades de se promover mesmo, de fazer marketing pessoal no ambiente de trabalho, de se relacionar bem, de ser simpático, criar networking, né? De falar das suas conquistas, de expor aquilo que conseguiu obter, de se orgulhar dos seus resultados. Isso é autopromoção. O que eu estou falando aqui é diferente, eu estou falando da autoexposição. É expor demais sua opinião política, religiosa, social, profissional, muitas vezes acadêmica. Simon, mas isso não é bom? Parece que é só isso que eu vejo no LinkedIn. Pois é. Você tem uma noção muito clara do que é autoexposição excessiva. As pessoas têm uma necessidade enorme de ter opiniões sobre tudo. Então acontece uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É automático alguém perguntar assim: o que você acha? Fulano fez tal coisa, foi eleito. O que você acha que vai acontecer com o dólar? Beltrano foi deposto do cargo. O que você acha que vai acontecer agora? Essa autoexposição, veja bem, faz com que as pessoas sintam desejo de saber de tudo sem ter estudado nada. Eu tive um professor que me ensinou algo que eu não esqueci jamais. Ele disse assim, olha, a sua opinião, ela vale o tanto de tempo que você dedicou para obtê-la. Então, se você estudou um assunto 10 anos, a sua opinião vale por 10 anos. A gente pode te ouvir falar sobre ela por 10 anos. Se você leu só um trechinho, ou talvez uma headline, um parágrafo de uma notícia, e já saiu por aí espalhando opiniões, me desculpe, mas a sua opinião não tem valor. Ela não tem consistência. Eu tenho que respeitar o seu direito de ter opinião, né? Mesmo que a sua opinião esteja equivocada. Mas eu não preciso respeitar nem seguir a sua opinião. Então, se eu tenho uma autoexposição excessiva nas redes sociais, ou se no refeitório da empresa eu falo muito do que eu fiz no final de semana, abro muito da minha vida, falo demais da minha família, alto lá. A tendência é que as pessoas sintam-se à vontade para opinar na sua vida. E muitas vezes chamam isso de feedback. Então temos dois problemas aí. O primeiro deles, o relativismo. O que é certo para mim pode não ser certo para ele. Então eu não falo nada. Deixe que ele lide com as consequências. Aí eu não dou feedback. No segundo caso, o caso da autoexposição excessiva, né? De você falar demais sobre coisas que talvez sejam muito particulares. Isso abre brecha para que os outros entrem na sua vida e deem opiniões também. E nem sempre uma opinião
é de fato um feedback genuíno, um feedback verdadeiro. Quando eu citei ainda há pouco a imaturidade eufêmica, ela traz aí em si um conceito duplo, né? Uma pessoa imatura que não chama as coisas pelo nome. Tente imaginar aí ou lembrar, talvez, de alguém que você trabalhe, com quem você trabalhe, que é uma pessoa imatura. É aquela pessoa que fica condoída, se você fala um pouquinho mais firme. Se você faz um pedido e repete, ela fica bicuda. Se você dá uma ordem, ela não segue, você cobra, ela vai almoçar e não volta depois do almoço. É aquele tipo de pessoa que, se você chega um pouco mais apressado e passa direto para o relógio de ponto e não a cumprimenta, ela fala assim: puxa, eu acho que a Maria ficou chateada comigo. O próprio hábito de dizer assim, Simon, eu vou te falar isso aqui, espero que você não se chateie, já está mostrando aí que aquela pessoa, na situação inversa, ficaria chateada. Então, note, o grau de maturidade emocional das pessoas varia muito. Cada um de nós está num estágio. Você pode encontrar um jovem com 18 anos que tem uma boa maturidade emocional, uma segurança emocional. Você pode encontrar um profissional sênior de 55, 60 anos. Não que a idade determine, né, a senioridade, mas que ainda fica um pouco chateado, ressentido quando ele leva uma bronca. Então, observe, a imaturidade está aí, em não saber lidar com as adversidades da vida. E a parte do eufemismo é não chamar as coisas pelo nome. Olha, aconteceu um problema aqui no depósito, uma coisa séria, mas eu não quero que vocês fiquem preocupados, tá? Foram só 10 caixas que desapareceram do último lote, mas a gente entende que isso pode ter sido um mal-entendido. A gente está checando lá com o pessoal da expedição para ver se não veio errado. É quase a mesma coisa que o repórter que vai digitar uma matéria e o suspeito foi pego em flagrante, né, num caso de assassinato. Ele é proibido de chamar o sujeito de assassino, né? Ele tem que dizer que é suspeita, mesmo o cara tendo sido pego em flagrante. Então esse eufemismo vai dando às coisas um peso diferente. Então, se é um problema real, um problema concreto, agora ele já ficou mais amenizado, mais leve, mais suave. E às vezes a coisa é séria demais para ser tratada com suavidade. Entende? Então nós não precisamos ser gestores do tipo bate e assopra, não precisamos bater e fazer carinho, mas precisamos tratar os adultos como adultos. Falar com as pessoas de acordo com aquilo que elas conseguem suportar, tanto do ponto de vista da maturidade, quanto do ponto de vista da linguagem. E é claro, voltando ao tema principal dessa nossa aula de hoje, a gente só consegue fazer isso dominando a arte do feedback. Então, feedback é a capacidade de dar um retorno avaliativo, positivo, corretivo do comportamento do outro, com vias, é claro, de que essa pessoa melhore. Hoje em dia é um grande desafio, porque as pessoas sofrem do fenômeno da imaturidade eufêmica. A imaturidade eufêmica é o que acontece quando pessoas adultas pensam e agem de maneira infantil e não conseguem perceber as coisas como elas realmente são. Se eu não as percebo como elas são, eu não dou a elas o nome correto. Logo, eu vou estar tratando, né, Jesus de Genésio, ao invés de abordar o problema do jeito correto. Se eu sofro de imaturidade, eu vou ser muito sensível, então qualquer palavra que seja dita para mim é passível de uma ofensa muito grande. Então é importante que você comece a equilibrar isso daqui para frente. Com as técnicas que eu vou passar para você daqui a pouco, você já vai perceber que é mais fácil de você lidar com uma pessoa que sofre de imaturidade eufêmica. Você vai perceber que essa pessoa tem a tendência de querer ser apreciada por todos, ela tem a tendência de querer não só apreciação, mas aprovação de todos. Ela tem uma incerteza sistemática, ela nunca sabe se deve ou não fazer determinada coisa.
ela sofre também daquilo que eu chamo de não conseguir tomar uma decisão por si só, sem que primeiro ela compartilhe isso com muitas pessoas. Qual que é o problema desse último sintoma? Se você é um homem de negócios, você não vai poder compartilhar suas ideias com todo mundo, até tomar uma decisão baseada em conjunto. Você vai ter que decidir. E ao decidir, você vai ter que arcar com as consequências. Eu tenho um programa de mentoria chamado Método Sprint, que são decisões simples, precisas e inteligentes. E ali nesse programa de mentoria, eu explico exatamente como é que você toma decisões e arca com as consequências dela de maneira rápida, desde que você avalie se ela é simples, cirúrgica, precisa e uma decisão inteligente para aquele momento em que você está. Isso também já é uma forma de combater a imaturidade eufêmica, porque muitas vezes o imaturo ele não consegue decidir. Lembra que quem sofre de imaturidade eufêmica não consegue perceber as coisas como elas são? Se eu não as percebo como elas são, eu não entendo a realidade como ela se apresenta para mim. Ok? Vamos falar então sobre feedback? Dentro desse contexto, em que eu tenho pessoas imaturas que não percebem a realidade como são, de que maneira eu posso dar um feedback com vias de encorajar essa pessoa, colocar esse sujeito para cima? Vamos lá. É muito importante que, ao dar feedback para uma pessoa imatura e eufêmica, você consiga, de algum modo, encorajá-la a fazer o que precisa ser feito. Então aqui já fica o primeiro grande salto de entendimento nesse assunto. A pessoa que sofre de imaturidade eufêmica, ela perde a noção, veja bem, anote aí, ela perde a noção do impacto dos seus atos nos outros. Ela perde a noção do impacto das suas ações, ou muitas vezes a falta das suas ações nos outros. Então, uma mãe que é muito dedicada, trabalha demais, mas que não percebe que os filhos adoecem muito, porque a imunidade deles está baixa, ela não pode achar ruim do marido dar um feedback para ela. E falar assim, olha amor, você precisa dar um pouco mais de atenção a isso. Porque você passa muitas horas fora de casa e eles estão com a imunidade baixa porque sentem falta de você. Se ela perde essa noção, veja bem, a noção da falta de ação dela em relação aos filhos, aquela falta de ação está gerando um impacto naquele contexto familiar. João, você é um cara maravilhoso, você é fantástico, mas você chega atrasado todos os dias. E isso atrapalha todo o turno, porque a gente fica aqui esperando você para poder ir para a planta e todo mundo começar o dia ao mesmo tempo. Então, a cada 10 minutos que você atrasa, a gente perde 15, 20 na planta, entre transporte e lanche da turma lá. Então, vá observando, ó. Às vezes, a falta de noção do impacto das minhas ações ou da falta das minhas ações é uma grande alavanca, é um grande motivador ou indicador de que aquela pessoa precisa receber um feedback. Tá claro isso aí? Quando eu digo falta de noção, não estou dizendo que a pessoa é doidinha. Não, ela simplesmente não percebe como a coisa é. Ela não percebe que a ausência dela ou que algumas atitudes dela interferem no contexto, de maneira positiva ou negativa. Quer um exemplo de maneira positiva? Jorge, você é um cara excepcional. Toda vez que a equipe está assim, ó, esmorecendo, cansada, você chega com seu sorriso, cumprimentando todo mundo, alegrando todo mundo, abraçando todo mundo e falando, gente, vamos que falta pouco, eu vi lá o número para a meta é tal, a gente vai bater hoje, e você energiza todo mundo, cara. Às vezes o Jorge nem sabia que ele tinha esse dom de motivação, de influência.
né, de ativação de estados emocionais positivos nos outros. E você, líder, percebeu e deu esse feedback. Então, o feedback nem sempre é para corrigir, às vezes é para reconhecer. Mas a gente fala disso daqui a pouquinho. Então, primeira coisa, feedback tem que ser dado quando a pessoa não tem noção do impacto das suas ações nos outros ou da falta das suas ações nos outros. E um segundo ponto, anote aí. O feedback ele tem que ser voltado para o resultado a ser alcançado. Nada de ficar remoendo e falando assim, olha, você lembra aquela vez? Então, eu te falei. E agora aconteceu começo do ano de novo. Lembra? Então, também te falei. Você já reparou que isso aconteceu de novo? Então, não. Feedback ele tem que ser voltado, veja bem, para o resultado a ser alcançado. O que eu quero com essa mudança de comportamento da Paula? Se a Paula deixar de entregar os relatórios em cima da hora, qual que é o resultado que a gente vai obter? Então é sobre isso que eu vou conversar com ela. Olha, Paula, se você conseguir entregar os seus relatórios 30 minutos antes, você vai aliviar demais o trabalho da Janaína. Porque o trabalho da Janaína, além de ler o seu relatório, é produzir o dela e o do meu setor inteiro. Só que como você entrega em cima da hora, ela está tendo que fazer hora extra praticamente 3 vezes por semana. Isso está arrebentando com o meu orçamento. Percebe? Você está focando no resultado que você espera da mudança de comportamento. E o feedback tem que ter essa característica, tá? Sempre foco no resultado. Existe na Mongólia uma prática comum, familiar, milenar até, que é a técnica da caça com águias. Então, o jovem mongol, na idade aí de 16, 17 anos, o termo não é mongol, é cazaque, né? Vive na Mongólia, mas é cazaque. Ele passa por um ritual de passagem para poder entrar na tribo, que é provar que é um caçador habilidoso. Então ele começa a fazer um treinamento com uma águia já anos antes, ainda rapazinho. Qual que é o treinamento da águia? Deixa ela confinada com a vista tampada por um determinado período de tempo, até ela ficar com bastante fome. Depois, tira ela desse confinamento, tira-se aquela capa e aponta para ela uma presa. Essa presa no treinamento geralmente está paradinha. Então a águia morta de fome vai lá e ataca a presa que está parada, amarrada. E esse treinamento é feito durante toda uma estação. Até que, no dia do ritual de passagem desse jovem cazaque, vai lá os líderes da tribo e chegam com ele no alto do morro. E aí agora chega o momento dele provar que ele é um caçador habilidoso, ou seja, que ele treinou a águia do jeito certo. Beleza? Tá acompanhando? Aí ele chega lá no alto do morro com os líderes da tribo, com a sua ave no braço. Aí ele tira aquela venda, né, aquele capacetinho que ela fica lá, e aponta para ela uma raposa, um coiote, talvez uma cabrita, um coelho, lá embaixo da montanha. Por que lá embaixo da montanha? Porque o território da Mongólia ele é muito montanhoso e coberto de gelo. Então, o caçador com cavalos ele não conseguiria pegar uma lebre nunca, né? Um coelho nunca, uma raposa jamais. Mas a águia, com a sua perícia de voo, tem muito mais velocidade para isso. E aí, ao fazer isso, ele aponta lá a caça, a águia dá o seu voo rasante, pega a presa, e aqui está o segredo. Pega, neutraliza e espera. A hora que o seu dono, o caçador, chega lá, ele sacrifica a presa e deixa a águia comer o coração ou o pulmão, que são as partes mais gordas, por assim dizer, com mais sangue, né, talvez, para a águia comer.
Por que eu estou contando essa história para você? O que aconteceria se o caçador cazaque apontasse 3 raposas ao mesmo tempo? Ele tirasse a venda da águia e falasse assim, aquela ali, não, pode ser aquela, não, vai na outra. Você acha que ela conseguiria alcançar alguma delas? Não. Ela ia ficar perdida e as 3 iam desaparecer. A mesma coisa se dá no mundo corporativo. Não adianta você treinar o seu funcionário, às vezes deixar o cara com fome, né, esperando o bônus, esperando a meta. E no treinamento que você leva lá um palestrante, o cara faz a galera pular e sacudir, cantar e dançar e bater palma. Só que no dia a dia você cobra 3 raposas do cara, ele não está pronto para isso. Então, quando você quiser corrigir o comportamento de algum colaborador, lembre-se do seguinte: aponte para ele uma raposa de cada vez. Olha, esse mês eu percebi que você mandou muito bem no atendimento ao cliente. Agora eu vou te propor um desafio. Gostaria que você fosse um pouco mais organizado. Vamos dar atenção à organização nesse mês? À gestão do tempo? No próximo mês, talvez a proatividade? No mês seguinte, melhorar índice de vendas? Talvez no outro mês, melhorar o trabalho em equipe? Acontece que a gente vai fazer uma avaliação de desempenho, a gente fala tudo para o cara ao mesmo tempo. Aí ele fica sem saber o que fazer, você fica sem saber se ele entendeu, ele fica com vergonha de perguntar para não parecer tonto, e o resultado não aparece. Então lembre-se do caçador cazaque. É uma raposa de cada vez. Uma mudança de cada vez. Olha, para o próximo mês ou para a próxima semana, eu quero que você dê um pouco mais de atenção ao seu Power BI. A alimentar, talvez, a sua planilha com informações mais precisas. Eu estou vendo que a sua prospecção não está boa, então vamos dar atenção à prospecção. Eu vou te ajudar nisso. Agora o cara sabe qual raposa buscar. Ok? O feedback também precisa ser livre de opiniões pessoais. Simon, como assim livre de opiniões pessoais? O que eu penso ao seu respeito não deve vir para a mesa na hora de eu dar um feedback. Ah, mas eu sei que você se comporta assim porque você é daquela religião lá. Bem, errado. Não, eu sei que você é assim porque você veio daquela comunidade. Bem, errado. Olha, eu sei que você agiu desse jeito porque a tua infância foi marcada por violência doméstica. Bem, errado. O que eu penso a seu respeito não é problema meu. Você está entendendo? Não é problema da empresa. O que você pensa a meu respeito não é problema meu, problema seu, né? E muito menos da empresa. Então, para você dar um feedback de maneira profissional, você tem que tirar, de uma vez por todas, as opiniões pessoais. O que eu penso a seu respeito não pode vir para a mesa. E existe uma regrinha para isso, tá? Eu vou pedir para você pegar um pedaço de papel e desenhar uma pirâmide aí. Você vai desenhar uma pirâmide à caneta, tá bom? Na base dessa pirâmide, você vai fazer um tracejado e vai escrever assim, ó, ambiente. Ambiente. No nível de cima, você vai colocar assim, ó, comportamento. Ambiente é a base da pirâmide, lá no topo. Depois vai vir aqui, ó, comportamento. Depois do comportamento, habilidades. Habilidades. Depois das habilidades, valores. Depois dos valores, identidade. E no topo da pirâmide,
transcendência. Se você quiser colocar espiritualidade, pode, tá? Mas transcendência dá um sentido melhor para aquilo que a gente está trabalhando aqui. Ok? Vou assumir que você já fez esse desenho aí da pirâmide. Existem coisas que o sujeito faz que está na base da pirâmide. É do ambiente. O cara não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Se a máquina que ele trabalha é ruim, se a linha de produção do setor do lado é ruim, não adianta você apertar o pescoço dele para ele produzir mais. O problema está vindo lá, dos caras que fazem a massa. Não é na hora de informar. Não é na hora de modelar a peça. É a areia que está ruim lá na ponta. Ou seja, depende do ambiente, não depende da pessoa. Tá claro? O segundo nível já é diferente, que é o nível do comportamento. É aquilo que é observável na conduta do sujeito e que você sabe que ele pode corrigir, que ele pode melhorar, que ele pode alterar. Ok? Depois vem o nível das habilidades. Às vezes o sujeito não sabe fazer aquilo que você está pedindo para ele fazer. E talvez por vergonha, uma questão comportamental, ele não quis falar. Você na posição de líder, você na posição de pai, você na posição de professor, é capaz de perceber se o sujeito não está fazendo por falta de habilidade. Simon, como assim? Vão aparecer defeitos, erros técnicos, esquecimentos, detalhes que ele poderia ter prestado um pouquinho mais de atenção e escapou. Faltou habilidade. Ok? O próximo nível qual é? É o nível dos valores, das crenças. Valores é aquilo que se traduz para o sujeito como algo importante. É um estado de consciência que dá a ele estabilidade e segurança. Então, por exemplo, se eu sei que a minha família está bem, eu fico emocionalmente bem. Agora, se eu sei que eu estou com um filho gripado na creche, eu estou trabalhando aqui, ó, mas na expectativa de me ligarem de lá e eu ter que pedir licença para ir lá. Ou seja, eu já não estou 100% na tarefa, eu estou dividido. Você na condição de líder, você nunca pode usar o nível dos valores, ou das habilidades, ou do ambiente para dar feedback. Porque senão você vai ser injusto. Você vai estar colocando opiniões pessoais aí. Quando a gente fala do nível dos valores, eu gosto muito de usar esse exemplo da família, porque é um exemplo clássico, né? Você já viu muito idiota dizer assim: você não pode misturar o lado pessoal com o profissional. Quando você entra da porta da firma para cá, a família fica lá fora. É, cara pálida. Isso funciona em que situação nos dias de hoje? Que você que diz esse tipo de coisa é o primeiro a perder dia de serviço para correr atrás do filho que está em boca de fumo. Então vamos começar a ser um pouco mais sincero e falar a verdade com o colaborador. Papo reto. Quando você sobe um pouquinho mais e vai para o nível da identidade, aí a coisa fica mais séria ainda. Porque cada um de nós tem um senso de identidade muito particular e que geralmente nós não revelamos para os outros. É muito difícil você ver uma pessoa com a personalidade harmonizada, que aquilo que ela mostra para os outros é exatamente aquilo que ela representa por dentro. Sempre vai haver aqui alguma coisinha que ela vai deixar guardada. Então, quando você fala assim para o seu filho, ó, você é muito preguiçoso. Opa, você está batendo na identidade do sujeito. Às vezes, ele só está com um comportamento de indolência. Não quer dizer que ele é preguiçoso. Você é muito desorganizado, Pedro. Opa, você já rotulou o Pedro. É claro que amanhã você vai chegar lá, a mesa dele vai estar do avesso. Porque para ele já entendeu que ele é desorganizado.
E se você for um líder com peso dentro da organização, se você for um pai com uma personalidade muito forte, uma mãe muito durona, um professor muito rígido, você já se tornou para o Pedro, exemplificando, é claro, né? Um outro significativo, ou seja, uma pessoa que tem importância na vida dele. E a partir de agora ele considera a tua opinião como sendo verdadeira. Então tome muito cuidado com o você é. Você nunca diz para uma pessoa assim, você é. Você sempre diz, você agiu, nível do comportamento. E no que diz respeito à transcendência e espiritualidade, não precisa nem falar, né, gente? A religião de cada um, o credo de cada um, a crença de cada um tem que ser respeitada. Independente se o sujeito fala umas coisas assim que você não concorda, respeite o direito dele a ter opinião. Você não precisa concordar com a opinião. Mas jamais ataque a crença do sujeito, a religiosidade dele, a espiritualidade dele, a identidade dele, os valores dele, as habilidades que ele tem. Você pode atacar o comportamento. Aquele ditado, atacar também é uma palavra estranha, né? Você pode falar do comportamento, aquilo que ele deveria ter feito e não fez. Mas no nível do ambiente, ele não tem responsabilidade nenhuma sobre o ambiente. Ele só está dentro de um conjunto de coisas acontecendo. E nos outros níveis, se você falar, você está sendo injusto. E muitas vezes cruel. Ok? É aquele ditado, né? Você vai falar do jogo, não do jogador. Você vai falar daquilo que ele deveria ter feito para atingir o resultado, né? Para pegar a raposa, e que ele deixou de fazer. E existe uma técnica maravilhosa para fazer isso de uma forma muito tranquila, que é a técnica do sanduíche. Um sanduíche ele tem pão, tem recheio e pão de novo, não é assim? O pão é o elogio, é o reconhecimento. A bronca é o recheio. E por fim, reconhecimento ou elogio de novo. Então você começa a conversa elogiando o comportamento da Joana, destacando aquilo que ela faz bem, destacando a importância dela para a empresa, revelando para ela o que você pensa a respeito das qualidades de trabalho que ela tem, dos valores que ela tem, de como ela é uma pessoa boa para a organização. E aí você entra com feedback corretivo. Olha, Joana, mesmo você sendo essa profissional top, eu percebi que você tem o hábito de fazer fofoca. E por falar demais, você está perdendo grandes oportunidades na empresa. Mas como eu sei que você é uma pessoa inteligente, qualificada, eu sei que você vai dar mais atenção a isso. Então, por favor, segura. Tá? Deu vontade de falar do comportamento do colega? Breca. Eu acho que isso vai ser importante para a sua carreira. Você acabou de dar um feedback corretivo. Tá bom? E outra coisa importantíssima, né? Você fez um feedback corretivo livre de opiniões pessoais. Você não atacou o ambiente, não atacou a identidade, os valores dela, a crença, espiritualidade, identidade, nada. Você simplesmente disse que o comportamento tagarela está prejudicando a carreira dela. Um terceiro ponto que a gente tem que notar aí quando a gente fala de feedback é o seguinte. O feedback ele tem que ser ético. Simon, em que sentido assim, ético? Ético no sentido de preservar o bem-estar da maioria. Eu costumo sempre dizer assim, né? Se você quer saber o que é ética, é só você se perguntar o seguinte: isso aqui coloca o interesse pessoal acima do bem-estar da maioria? Sim, coloca. Então está sendo antiético. A moral é aquilo que você faz, veja bem, moral é aquilo que você faz para dormir tranquilo com a cabeça no travesseiro, sem dor de cabeça, para ficar bem consigo. Ética é o que você faz para ficar bem com os outros. Então vamos imaginar que você é líder, tem uma equipe de 10 pessoas.
e 2 colaboradores seus estão desviando coisas ali do estoque. Ou eles pegam talvez ali um insumo e usam mal, e os outros 8 perceberam. É uma panificadora que você trabalha e você percebeu que o estoque de farinha não está dando para nada. Os 8 da equipe já perceberam que são aqueles 2 que estão desperdiçando. E um deles comenta com você na reunião matinal. Olha, Simon, está desperdiçando farinha ali, ó. Maneira como abre o saco ali, ó, de farinha, cai 20% do saco no chão e não limpa, e não junta, e não faz nada com aquilo, não põe para peneirar, cai em cima da bancada e da bancada vai para o chão. Ou seja, 8 membros já perceberam. Agora você também já sabe. Só que você não fala nada com aqueles 2. Ou seja, o bem-estar dos 2 está sendo colocado acima do bem-estar da maioria. O interesse desses 2 está acima do bem-estar da maioria. É aí que mora o perigo. Você, sem perceber, não está sendo ético. Então, para resumir a ópera, se você tem dentro da sua equipe um profissional que tem um comportamento errado, que vai contra as normas da empresa, ele é indisciplinado, você já comentou, conversou, corrigiu e ele não mudou, e você não fez mais nada, você está prejudicando o restante da equipe. O seu feedback não está sendo ético, porque não está preservando a equipe, está favorecendo, ou como a gente diz popularmente, passando a mão na cabeça daquele sujeito que está fazendo errado. Não importa se tem as costas quentes, se é filho do dono, se é parente do amigo de não sei quem. É seu papel enquanto líder martelar na cabeça dele até que ele mude de comportamento. Lembra? Às vezes a pessoa não tem noção do impacto das suas ações ou da falta delas no conjunto. Então ela precisa de feedback. Tá bom? Olha que interessante. Para que ele seja ético, ele também tem que ser dado no tempo certo. Não é esperar passar. Se você fez ali uma delegação de uma tarefa, por exemplo, para Eliane, e falou assim: Eliane, eu preciso que você acompanhe a chegada de determinados materiais e faça ali a checagem junto com o checklist daquilo que foi comprado e confira em cima da nota fiscal se isso está correto, ok? Ok. Eu vou me ausentar agora na parte da tarde, volto amanhã de manhã e aí eu quero esse relatório na minha mesa. Combinado, Eliane? Combinado, chefe. Você sai, a Eliane não faz. No dia seguinte, você chega e pede o relatório para ela. E ela fala assim: ah, eu esqueci. Você não pode dar tempo para ela corrigir isso, que o caminhão de entrega já foi. A nota talvez não bateu com o rateio daquilo que era preciso ter sido comprado, ou se veio errado. Então é nesse momento que você pede para ela se sentar na sua mesa, ó, senta aí para a gente conversar um pouquinho, e você dá o feedback para ela. Olha, Eliana, eu achei que você fosse responsável bastante para fazer essa tarefa, mas pelo que eu percebi, seu comportamento não foi de acordo com aquilo que eu esperava. Você não fez o que foi necessário. Porque não adianta você pedir para ela agora, ligar lá na firma para ver se dá certo de voltar e corrigir. Vai ser só na próxima rota que o pessoal estiver passando por ali. Ou seja, o tempo passou. O contrário também acontece. Se você passa para a Eliane uma tarefa e ela executa bem, e ela antecipa até, né? Ela chega até antes da hora com a resposta para você, você também tem que dar um feedback para ela, de reconhecimento, mas no momento certo. Não é lembrar lá na frente, olha, aquele dia lá, no dia 10 de novembro, você fez um negócio muito bacana, que foi muito legal. Não é assim, né? Tá claro? Então lembre-se sempre, além de ser ético, né, preservando o bem-estar da maioria, ele tem que ser dado no tempo certo. E o terceiro ponto, né? Para que ele seja ético, ele tem que ser passado para a pessoa certa. Não adianta você mandar indireta.
né? Feedback não é sinuca, que você joga a bola lá para bater na ponta e para ver se pega em alguém para acertar na caçapa. Não. Feedback é dado para quem é de direito saber aquilo. Então, se você tem ali um problema com um determinado colaborador, você não vai mandar um recado para ele através da melhor amiga. Você tem que ter essa coragem de líder de chamar o sujeito aqui e corrigir o comportamento dele. Lembra, dar feedback é ajuste de comportamento. Está falando para ele daquilo que ele poderia ter feito para alcançar o resultado e, infelizmente, não fez. Tá claro isso aí? Muito bom. Então vamos lá. O mundo de hoje sofre de imaturidade eufêmica. Nós temos adultos com comportamentos infantis que não percebem as coisas como elas são. Então não se espante se você der um feedback e a pessoa ficar bicuda, chateada com você. Às vezes a pessoa não vai entender a realidade como ela é. Então você vai ter que mostrar para ela o impacto das ações dela ou a falta das ações dela no dia a dia da empresa, no dia a dia do convívio familiar, no dia a dia do convívio dentro da escola, nas amizades e por aí vai. É a falta de percepção do impacto das suas ações que tem levado tanta gente a fazer tanta coisa errada, ok? Esse feedback precisa ser formal, obviamente, você vai ter que fazer isso de maneira regular, de maneira constante, sempre focando no resultado. Veja bem, foco no resultado, é o exemplo do caçador casaque. Livre de opiniões pessoais, o que eu penso a seu respeito não vem ao caso. O que a gente está aqui é para alcançar um resultado em conjunto. E ele tem que ser ético, tá? Pensar mais no bem-estar da maioria e não só, né, na consciência individual ali, daquele sujeito que está cometendo erro, dado para a pessoa certa, no tempo certo. Quando você faz isso, acontece algo fantástico. Você começa a dar feedbacks diretivos para as pessoas, de orientação, de avaliação, muitas vezes até de treinamento, e as pessoas vão respeitar mais a sua posição como líder. Porque elas vão perceber o seguinte, ora, esse sujeito ele poderia ter falado comigo em público, chamado a minha atenção lá no meio da turma, mas não, ele fez questão de me trazer aqui até a sala dele para que, em particular, ele me explicasse exatamente o que ele estava querendo. Para que, sem me constranger, sem me expor, ele dissesse o que ele está esperando. Isso vai trazer para a sua equipe mais confiança em você. E liderar é o exercício da influência e do apoio, para que outras pessoas alcancem determinados objetivos. Então, quando você consegue influenciar e apoiar, você está exercendo liderança. Se você consegue dar um feedback que faz com que a pessoa mude de comportamento, que faz com que a partir de agora ela comece a olhar para as suas ações e responsabilizar-se por elas, essa pessoa cresce. Essa pessoa cresce. E isso que eu mencionei para você aqui, você pode fazer com qualquer colaborador, tanto quem está acima de você na hierarquia, quanto quem está um pouco abaixo. A única coisa que o sujeito precisa é saber que você está de olho no comportamento dele. Sempre no comportamento, nunca no nível da identidade. A Netflix, acredito até que você tem aí na sua casa. A Netflix tem uma prática que eles chamam de 4 As. Só que é uma prática que eles utilizam assim até em público, para dar feedbacks, né, mais, vamos dizer assim, diretos. E eles chamam de 4 As. Primeiro A, ação a ser alcançada, né? Tem uma expressão em inglês lá que traduzido significa isso, né? Ação a ser alcançada, que é o objetivo a ser atingido. Vamos atingir o quê? Não, queremos expandir o negócio para a América Latina em 30% até 2025. Beleza. Ok. Ação a ser tomada, ou seja, o que vamos fazer para atingir? O terceiro A da metodologia Netflix, apenas para te dar um estudo de caso, é o agradecimento.
Quem recebe o feedback tem que agradecer. Falar: "Olha, muito obrigado. Obrigado por isso que você falou. Eu não tinha noção". E o quarto A é a aceitação. Eu aceito o que você está me falando e corrijo o meu comportamento, ou não aceito e sigo em frente arcando com as consequências. Isso é importante notar pelo seguinte: se você, na posição de líder, dá um feedback para um colaborador e ele não aceita, ele vai continuar fazendo do jeito dele. A grande questão é, ele tem noção das consequências? Ele sabe o que vai acontecer com ele se ele não mudar? Então é importante que você, na posição de líder, na posição de pai e mãe, na posição de cônjuge, em qualquer relacionamento interpessoal que você tiver, você tem que ter essa clareza. Se você está falando com a pessoa vai seguir o comportamento que ela já está seguindo, ela tem noção das consequências? Porque se ela não tem noção do impacto das ações dela, será que ela tem noção do que ainda vai vir? Que são as consequências? Muitas vezes, para cair a ficha, você vai ter que explicar quais são as consequências. Para você que recebe o feedback, fica aqui esse modelo Netflix. Às vezes a pessoa fala para você a respeito de algo que não caiu bem, algum comentário que você fez, uma piada, ou algo que você deixou de fazer, prometeu e não cumpriu. Você pode perguntar: que ação você acha que eu devo tomar daqui para frente para evitar que isso se repita? Aí a pessoa fala para você. Aí você pode dizer assim: muito obrigado, eu aceito o seu feedback, ou então: olha, eu não aceito, porque eu tenho os meus motivos, mas eu me desculpo por ter falhado com você. Então, dar feedback é fazer aquilo que eu comentei antes, ó, foco no resultado, sem opiniões pessoais e ético. Receber feedback é ação a ser tomada, agradecimento, aceitação ou rejeição. Só que se você rejeita, tem consequências, né? Se você aceita, também tem, né? Mas é importante que você, na posição de quem recebe o feedback, tenha essa clareza. Eu tinha noção do impacto das minhas ações nesse caso? Não. Poxa, e às vezes eu estou ali magoando a minha esposa, porque quando a gente recebe amigos aqui, eu fico fazendo piadinha e colocando ela no meio. E a minha falta de noção em relação a essa brincadeira boba magoou a minha esposa. Aí ela vem e fala para você: você vai continuar com o mesmo comportamento? Vai haver consequências. Relacionamento se enfraquece. Puxa, eu nunca imaginei que não ter ido jogar bola com meu filho naquele final de semana, lá em setembro, teria feito tanta diferença para ele assim. E agora ele veio e falou isso aqui para mim no dia de Natal e isso tocou meu coração. Eu vou mudar ou vou continuar do mesmo jeito? Então, receber o feedback deve provocar reflexão. E uma reflexão que vai fazer você tomar uma ação. Tá claro? Por quê? Porque se você fez isso sem noção das suas ações, agradeça porque alguém veio e te falou. Agora, se você fez isso sabendo, né, do impacto das suas ações ou da falta delas, aí você tem que lidar mesmo com as consequências. Tá bom? Então, dar e receber feedback é uma via de mão dupla. Se você aceita e entende que precisa mudar e muda, crescimento para ambos os lados. Seja para você e a empresa, seja para você e a família, seja para você e as amizades. Agora, se você recebe o feedback e percebe que não aceita, mas está disposto a arcar com as consequências, crescimento também. Por quê? Porque ao longo do tempo você vai poder provar a sua visão. E se perceber que está errado, admitir também que a outra parte estava certa. Que em geral é isso que acontece quando a gente precisa de feedback. Eu não comentei isso com vocês durante a nossa aula, mas cabe aqui, a gente ainda tem um tempinho. Muitas vezes a gente evita dar feedback
com o intuito de não ofender o imaturo eufêmico. Isso é um erro. Porque se ele se ofende é porque ele é imaturo e eufêmico. Então a chance dele não perceber o impacto das suas ações é muito grande. Então ele precisa do feedback. Na imaturidade eufêmica ocorre um fenômeno muito interessante que é o seguinte: o senso de autocrítica do sujeito fica corrompido. Então ele não consegue criticar a si mesmo de maneira equilibrada. Ele não consegue criticar a si mesmo de maneira assertiva, de maneira firme. Ou ele vai ser muito cruel ou muito bonzinho, muito indulgente. Então, quando falta autocrítica, deve haver o feedback. Esse feedback normalmente é externo. Não fique preocupado se a pessoa vai ficar ressentida, chateada, magoada. Isso é comum nos dias de hoje. Cada um está num nível de maturidade diferente. Às vezes você que acha que é o cara que dá feedback para todo mundo, às vezes você é o imaturo e ninguém ainda quis te dar um feedback para não te chatear. Então pense nisso também. Minha sugestão, reveja essa aula. Você que está assistindo aqui ao vivo vai ter acesso ao link também, né? Nós gravamos isso num sábado de manhã, então é compreensível que poucas pessoas pudessem estar presentes aqui, mas você que comprou o link para ter acesso vitalício, reveja essa aula, chama os colegas de trabalho, compartilha esse conteúdo, porque a função da comunicação é melhorar a convivência. E o feedback é uma habilidade fundamental para que isso aconteça, para que haja desenvolvimento, crescimento humano e para que as pessoas possam, de fato, veja bem, de fato, melhorar a face uma da outra. No meu livro Habilidade com as Pessoas, tem bem na capa, né? Eu até vou tentar colocá-lo aqui na hora da edição da aula. Na capa desse livro tem uma imagem, que é uma representação de um quadro de Caravaggio, chamado A Ceia em Emaús. É uma cena em que tem ali uma mesa, onde Jesus ressuscitado está ali com três discípulos, mais o dono da pousada em que eles estavam, na cidade de Emaús. E é o momento exato em que Jesus ressuscitado se dá a conhecer, a reconhecer aqueles discípulos. Essa história está descrita no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 17. E eu quero terminar aqui essa nossa aula especial contando para você sobre isso. Jesus foi sacrificado numa sexta-feira e foi ressuscitado no domingo. Na segunda-feira, à tarde, os discípulos estavam totalmente desmotivados. Dispersaram-se cada um por um lado, não havia certeza da ressurreição de Cristo. À época, aquelas seguidoras de Jesus que presenciaram o milagre, né, em que os anjos falaram, olha, Jesus foi ressuscitado, elas não receberam crédito algum, então muitos discípulos homens não acreditaram naquilo que as mulheres haviam dito e se dispersaram. E haviam três indo na direção da cidade de Emaús. Nisso se aproximou um andarilho. Começou a conversar com eles, né? Por que vocês estão tão tristes? E aí eles contaram, olha, você não sabe da história de Jesus, o Nazareno e tal. E aí o ressuscitado Jesus, ali como andarilho, foi acompanhando esses discípulos até a pousada, e lá na pousada, na hora da refeição, a maneira como ele partiu o pão e entregou para os discípulos, eles entenderam que era Jesus ressuscitado, e aí ele desapareceu. Por que eu estou contando essa história para você? E por que essa imagem está na capa do meu livro? Muitas vezes você vai ver pessoas com muito potencial, com muito talento, com muita energia, muita garra, muita habilidade, muita vontade, perdidas. Jesus havia acabado de ser ressuscitado no domingo. E naquela segunda tarde ele já percebeu a necessidade de encorajar os seus discípulos. Use da arte de dar e receber feedback para encorajar as pessoas, colocá-las para cima, motivá-las, incentivá-las a ser melhor.
a colocar os seus talentos para fora, a deixar claro para os outros para que elas vieram no planeta Terra. Se até nosso Senhor Jesus Cristo precisou fazer isso com os apóstolos, que se tornaram apóstolos depois, né? Quanto mais a gente, né, meros mortais, precisamos fazer isso com os nossos semelhantes. Pense nisso. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula sobre como dar e receber feedback. E lembre-se, use o feedback para encorajar os outros e você vai ver a mudança acontecer. Um forte abraço e até nossa próxima aula. Tchau!